Bom, pessoal, hoje na nossa aula de português, eu, professor Fabiano Machado, sou professor de português de redação, nós iremos trabalhar sobre o artigo, ok? Vamos lá então. O que é importante saber sobre essa classe gramatical artigo, tá? Estamos aqui vendo as primeiras definições. Então, qual é a primeira situação do artigo? O artigo é uma palavra que ela se antepõe ao substantivo, ela vai estar junto. Se lembra lá aquele quadrinho esquematizado da Napa? Então, aqui o nosso artigo ele vai ter o poder, né, de determinar ou indeterminar o substantivo. Determinar como? Se eu utilizo os artigos o a, os as, eu estou determinando, são artigos definidos, tá? E os indefinidos, uma, uns, umas, tá? Outra coisa, o artigo ele sempre aparece antes do substantivo. Mas, em alguns casos, ele pode vir um pouquinho distante, mas ele vai estar fazendo referência àquele substantivo que ele está acompanhando. Olha só, outra coisa muito importante. O artigo é a única classe que tem o poder de substantivar as outras classes gramaticais. Isso aí é uma dica. Olha só, entre o viver e o morrer existe uma imensa porta. Olha só, o viver, viver é verbo, morrer também. Então aqui eles estão se tornando substantivos. E como eu já falei para vocês lá na aula de substantivos, todo verbo, quando ele se transforma, né, ele vem para a classe gramatical do substantivo, ele é um substantivo abstrato, tá? Não esqueçam disso. Então, o artigo ele pode estar distante do substantivo, mas vai estar fazendo referência a ele. Os dois pequenos jardins eram a principal atração da cidade. Olha o os aqui, ó. Ele está fazendo referência aos jardins, mas eu tenho o numeral 2 e tenho o adjetivo pequenos. Mas mesmo assim, ele está interligado aqui ao substantivo jardins, ok? Então, outra coisa que eu preciso tomar cuidado. Os meus artigos, eles fazem parte, tá? Eles fazem combinações com as preposições. Nós vamos estudar as preposições daqui algumas aulas. Ele vai fazer parte delas. Ele vai se unir, se combinar. A gente diz que eles se juntam, tá? Mas eu tenho que saber, ó, os artigos o a, os as, se juntando, né? Se combinando as preposições a, de, em, por, vai me dar algumas palavrinhas. E muitas vezes eu tenho que desmembrá-las para saber, opa, é preposição mais artigo. Ó, o ao, o a, aos, as, o, de, o do, da, dos, das, o em, no, na, nos, nas, o por, pelo, pela, pelos, pelas, tá? Me desculpe aqui que alterou aqui, ó. O a, as, ele alterou. O corretor corrigiu aqui, ó, não era para corrigir porque esse A aqui é craseado, tá? Porque eu vou ter, o caso aqui, tudo bem, esse A aqui está certo, mas quando eu tenho inversão, preposição mais artigo, esse A troca, ok? Ele vai dar o fenômeno da crase que nós vamos ver mais adiante. Então, esse A aqui, ó, ele está colocado como se fosse artigo, mas a preposição, ok? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí. Uma, uns, umas. O de, né? De, em. Então, o do, o num, tá? O artigo, além de definir ou indefinir, tá? Ele serve também para indicar o gênero e o número. Porque eu tenho o telefonema, é um substantivo masculino singular. Eu tenho a rádio, porque eu tenho também o rádio. A rádio seria a estação, o rádio seria o aparelho. Isso aí a gente viu lá na parte dos substantivos, tá? Então o artigo ele tem esse poder. E também, quando eu tenho o ônibus e os ônibus, tá? Ele vai ser um substantivo masculino plural. Ó, ele está me dando plural. Ok? Não se esqueçam disso. Em geral, eu não coloco, tá, o artigo antes de nomes de cidades, tá? Ou de pessoas conhecidas, famosas, mas eu vou ter uma situação ali que eu vou ter que usar. Então, ele gostaria de conhecer Brasília, não a Brasília. Leonardo da Vinci foi um inventor genial, sem artigo. Se, no entanto, o nome da cidade ou o nome da pessoa vier caracterizado, eu vou ter que usar o artigo, que eu falei para vocês. Ele gostaria de conhecer a bela Brasília.
Então, aqui, ó, sem o especificador, aqui com o especificador. Aí eu tenho que usar o artigo, ok? Antes dos pronomes possessivos, meu, minha, sua, vossa, o uso do artigo é livre, é facultativo. Todos conhecem sua fama, todos conhecem a sua fama. Eu não vou usar artigo entre a palavra cujo e o substantivo seguinte, porque vocês vão ver dentro do estudo do pronome que o cujo é um pronome relativo, que me dá posse, e ele vai vir entre dois substantivos, tá? Então, eu não posso usar artigo após ele. Então, toda questão que vocês pegarem cujo ou, cujo a, está errada, tá? Então, esta é a carta cujo conteúdo todos conhecem. Coloca esse artigo depois do numeral ambos e ambas. Depois do numeral ambos e ambas, é obrigatório o uso do artigo. E depois de todos e todas. Ambas as professoras são competentes. Todos os convidados chegaram. Todas as questões foram resolvidas. Essas colocações aqui, tá, são para... é obrigatório o uso do artigo. Todo o, todo, toda a e todo, no singular, o que eu vou ter que observar? A mudança de sentido quando a presença ou a ausência do artigo. Sem ser seguido do artigo, equivale à expressão qualquer um. Todo livro é interessante, então qualquer livro é interessante. Já de seguido do artigo, todo o, equivale à expressão na totalidade. Toda a casa precisa de reforma. Toda ela, na totalidade. Então, eu tenho que saber distinguir essa utilização. O todo sem o artigo é a expressão qualquer um. Já todo o quer dizer na totalidade, ok? Algumas observações, tá? Lá na sintaxe que nós vamos estudar adiante, o artigo sempre vai exercer a função de adjunto adnominal. Eu tenho que observar que nem sempre o a, o o e o a serão artigos. Eles podem ser outras classes. E nós vamos ver que o a ele pode ser artigo definido, tá? A menina veio hoje, estou definindo ela. Preposição, refiro-me a este livro. Quem se refere a alguma coisa. Então, aqui esse a é uma preposição. Ele pode ser um pronome oblíquo. Busquei-a no aeroporto. Busquei o quê? Ela. Então, lá, depois nós vamos estudar pronome, vocês vão ver o a, os as funcionando como objeto. Então, aqui está o porquê, porque ele é um pronome oblíquo. E o pronome demonstrativo, as de azul estão vindo, aquelas de azul estão vindo. Esse a, quando nós também vamos ver no pronome, esse a, ele está trazendo a situação do pronome demonstrativo aquelas, tá? O outro também pode ser artigo definido, tá? Os livros estão bons, pronome oblíquo e pronome demonstrativo. Isso aí nós vamos ver lá na parte de pronomes. Eu não contraio a preposição, tá? Ele não se contrai preposição com qualquer artigo que faça parte do título de alguma obra, ou nome, entendeu? De jornal, revista, livro. Eu tenho que tomar esse cuidado. Olha só, ontem eu li em O Globo um texto excelente de Zuenir Ventura. Olha só, muita gente, eu li no Globo. Não. Eu tenho o título aqui, o Globo, então eu não posso contrair, fazer a contração. Preferia os Lusíadas às Memórias do Cárcere. Não, eu não posso. Por quê? Porque Lusíadas às Memórias do Cárcere. Porque isso aqui é o nome da obra, ok? Não se contrai preposição com qualquer artigo antes de sujeito de verbo definitivo. Eu tenho que cuidar, eu tenho sujeitos de verbo definitivo e estão usando artigo. Eu não posso fazer a contração, tá? Em alguns programas televisivos já se falou muito do futebol. Um dia ser suplantado pelo MMA. Isso aqui é inadequado na língua portuguesa. Em alguns programas televisivos já se falou muito de o futebol um dia ser suplantado pelo MMA. Porque eu não posso colocar do futebol. Porque aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho o artigo referente ao sujeito do verbo ser aqui, ó, que está no infinitivo. Ok?
O artigo ele indica a totalidade de uma espécie. O homem é um ser muito volúvel. Então, todos os seres humanos são volúveis, tá? O artigo ele é dispensado quando atribui um sentido genérico ao substantivo, mesmo quando esse é especificado, genérico. Certos membros religiosos não vão a festas. Então, é qualquer tipo de festa. O a, ele aqui é só uma preposição, tá? Eu tenho que tomar cuidado aqui. A pesquisa não se refere à mulher casada. Então, a homem casado, mas tão somente a solteiros. Então, é qualquer mulher casada, qualquer homem casado. O a é só uma preposição colocada nesse sentido. O artigo é normalmente dispensado antes dos substantivos em provérbio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui eu não vou usar a água mole. O gato escaldado tem medo de água fria. Então eu tenho que cuidar desses provérbios, eles não se utilizam, tá, do artigo. O artigo ele é dispensado também antes de nome de meses, a menos que eu queira especificar. É em setembro que eu faço aniversário, mas nunca me esquecerei do setembro de 2000. Pois foi meu primeiro beijo. Então aqui eu especifiquei do, de mais o. O artigo é dispensado antes das datas dos meses, né? A data do mês. Milhares de pessoas desapareceram incrivelmente em 30 de março de 1549. Então, eu não utilizo. O artigo ele é usado antes de dias da semana. Aos domingos, os católicos vão à igreja. Aos. Eu tenho a preposição e tenho o quê? O artigo. O artigo ele é usado antes de horas, em expressões adverbiais de tempo. Os pescadores não devem pescar ao meio-dia, por causa do sol. A melhor pesca começa a partir das 6 horas da manhã. Ok? O artigo ele é usado antes das 4 estações do ano. A primavera, o verão, o outono, o inverno. O artigo é usado antes de nome de pessoas que nomes que indicam datas festivas. Eu estou pensando uma coisa aqui e estou falando outra. O carnaval, o Natal, a Páscoa, a Quaresma, tá? Elas fazem parte da nossa cultura. Então são datas festivas e eu utilizo. O artigo é usado em expressões de pesos e medidas. Pagou-se R$100 o metro de tecido. O artigo só é usado antes da palavra casa quando ela vem especificada por um adjetivo. Locução adjetiva ou oração adjetiva. Enfim, conseguimos visitar a linda casa do bairro da qual todos falaram. Eles finalmente arrumaram o restaurante. A casa ficou linda e será um sucesso. Ok? Eu estava pensando nesse aqui. Diante do nome de pessoa, só se usa artigo para indicar afetividade, familiaridade e intimidade. Mandei uma carta a Jair Bolsonaro, na época em que ele era deputado. Os Portinares tornam minha casa ainda mais chique. O José é uma ótima pessoa. Uma pessoa ótima que vai dar mudança, como nós já vimos lá nos adjetivos. Então, o que eu vou ter que tomar cuidado aqui? Eu mandei uma carta a Jair Bolsonaro. Eu tenho intimidade com ele? Não. Mas a situação de proximidade, de televisão, a gente acha que está próximo. Eu mandei uma carta a Jair Bolsonaro. Então, quem manda algo a alguém. Então, aqui é uma preposição. Eu poderia crasear, estaria errado. Tá? A Jair Bolsonaro. Mas eu não conheço ele. Tá? Eu não tenho essa intimidade com ele. Mas as pessoas utilizam. Tá? Outra situação, o jogador, o Neymar está na televisão. Pô, eu não conheço ele. O Neymar está na televisão. Mas é utilizado dessa forma porque representa que fazem parte do nosso dia a dia. Ok? Essa parte é sobre artigo. Mostrei para vocês as principais utilizações e como ele vem aparecendo na situação de frases ali, períodos, e a sua identificação rápida, ok? Continue nos acompanhando, assistindo às nossas aulas e um beijo do gordo para vocês e bons estudos!